Olá, estamos começando agora um Bariatricando com o Dr. Vinícius. Isso daqui não é um programa sensacionalista, isso daqui é um programa informativo, que vocês vão gostar muito, vocês vão aprender muita coisa sobre obesidade aqui, tá? É muito importante que você fique até o final. Quem quiser já ir deixando seu comentário aí, tirar as dúvidas, igual a gente faz no nosso consultório, tá? Eu gosto muito de conversar com vocês, vocês vão interagindo e a gente vai respondendo daqui, tá? Eu sou o Dr. Vinícius, sou cirurgião bariátrico, eu também sou cirurgião do aparelho digestivo. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma convidada que é especialista em obesidade. Ela é endocrinologista, a doutora Thaisa Boechat. É isso mesmo? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é uma classificação mais adequada, uma definição diagnóstica da obesidade, né, para acabar com todas as dúvidas que vocês têm sobre esse tema. O que é o paciente obeso, o que é um paciente que é saudável ou não. E a gente primeiro precisa falar sobre como é essa realidade aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma realidade muito triste. A gente veio aí de uma pandemia, mas essa pandemia acaba que está ficando para lá. Estão deixando passar uma pandemia de uma doença chamada obesidade, né? A gente tem alguns dados aqui, né? A gente pode até projetar aí como que está aqui no Brasil essa parte, né? É uma doença negligenciada que está avançando cada vez mais. A gente tem 20% de obesos, de pacientes que têm já uma classificação pelos critérios atuais de ter uma doença chamada obesidade. E também tem mais do que isso, tem uns 50% de pacientes que estão na faixa do sobrepeso, ou seja, estão com a gordura do corpo em excesso, né? E eu queria ouvir da doutora Thaisa como que a gente chegou nessa parte, né? Por que a gente foi pensar, como que eram os antigos critérios, né? Você poderia explicar para a gente um pouco? Então, Vinícius, até agora, o ano passado, né, a gente classificava a obesidade unicamente pelo IMC, que é um critério que usa como base a altura e o peso. Mas a gente foi percebendo que o IMC não dizia tanto quanto a gente gostaria. Existem muitas diferenças, por exemplo, um paciente, um atleta com um alto índice de massa corpórea e que tem um IMC mais elevado, mas é um paciente saudável, e um outro paciente que já tem um sobrepeso, realmente um acúmulo de adiposidade e uma baixa massa, né, massa muscular. Então esses dois pacientes, eles são diferentes na chance de desenvolver outras comorbidades, né? O que mudou hoje é que a gente leva em consideração o IMC, ele vai ser usado como uma triagem. Ele é importante para um critério de população, né, a nível populacional. E a gente vai usar ele como uma triagem. Então, hoje, um IMC acima de 25, somado a 2 critérios alterados que indicam acúmulo de adiposidade, que são circunferência abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-altura e avaliações de composição corporal, como, por exemplo, bioimpedância, DEXA, classificam o paciente como portador de obesidade. Então vamos lá. Antes era o IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Acho que todo mundo aí já está familiarizado com isso daí, né? Sobre a gente fazer uma conta levando em consideração apenas o peso e a altura do paciente, certo? E nesses critérios, a gente tinha quanto para ser obeso? Porque eu acho que tem gente que não sabe ainda. Então, assim, acima de 25 era considerado um sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, e daí a cada 5, e a gente ia calculando obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Hoje, esses critérios a obesidade deixou de ser classificada em obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, e é classificada como obesidade clínica e pré-clínica.
Certo. E aí a gente tem uma avaliação diferente. Só que a gente chegou a esse ponto de uma forma global, né? Esses critérios foram adotados por o mundo inteiro, pensando dentro do consultório. Eu acho que eu tive essa experiência, acho que você também, né? A gente pegar um paciente e falar assim, gente, esse paciente é obeso, só que ele não enquadrou no critério, né? Acho que para mim a especialidade era muito assim, ele tem muito critério para operar, mas ele não bateu a meta. É como se tivesse tirado nota baixa na escola, né? E não deu aquele número ali, aí só por conta do número a gente não indicava a cirurgia para um paciente. A mesma coisa acho que acontece quando a gente também fala que o paciente não está pronto para operar e ele tem um IMC que indicaria. Só que nesses casos, igual você citou, teve paciente que eu já recusei. Professor de educação física chega lá, não queria emagrecer, aí você olha a constituição corporal da pessoa e realmente não tem ainda um critério ali e fala assim, não é esse o caminho, vamos para outro rumo, né? Como que no seu consultório você já tinha percebido isso? Eu acho que assim, por isso que é importante individualizar cada paciente, né? No meu consultório, eu uso a bioimpedância para todos os pacientes. Então, junto com a consulta, eles já fazem a bio. Por quê? Existem pacientes que muitas vezes, visualmente, eles não se enquadram, né? Eles não se enxergam, assim, não percebem que são acima do peso. Mas quando a gente olha a bioimpedância, eles têm um índice de massa muscular muito baixo e um aumento de adiposidade em região abdominal, por exemplo. E a gente sabe que isso tem um risco elevado, né? E ao contrário, às vezes aquele paciente que acredita estar acima do peso, quer usar medicação para emagrecer, mas quando você vai avaliar, ele tem uma massa muscular mais alta e, na realidade, alguns ajustes poderiam ser feitos antes da gente pensar em terapias medicamentosas. Não, interessante você falar isso da massa, porque muitos pacientes, desses que a gente falou, né, que tem um peso baixo, ele, na verdade, acumulava naquela barriga. O pessoal chama de barriga de chope, né? Essa barriga mais protusa para frente. Eu fiquei numa dúvida. Qual é a importância maior? Porque, assim, em termos de mortalidade, de gerar doenças, gerar câncer, gerar infarto, gerar derrame, tudo isso, a obesidade, acho que muita gente já sabe que tem, né? Mas pensando assim, qual o fator mais importante para que uma pessoa envelheça, ganhe mais anos de vida, em relação à gordura, se é uma barriga cheia de gordura, é a barriga que a gente chama de visceral central, ou o paciente ter mais massa muscular? Essa é Perfeito, uma Vinícius. dúvida. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório que a melhor poupança em saúde que ele pode fazer é o ganho de massa. Então, a musculação, ela é obrigatória. Ela não é algo que você vai simplesmente encaixar no seu dia a dia. Ela é obrigatória se você quiser envelhecer independente. Então, se você quiser brincar com seus netos, levantar da cama sozinho, carregar sacolas do supermercado, a melhor poupança que você pode fazer pensando em saúde é manutenção e ganho de massa magra. Excelente, olha só. E assim, gente, quando a gente tem esse hábito, né, de buscar a saúde muscular, de fazer musculação, de investir em atividade física, melhora em todos os aspectos, né? Todo mundo já sabe, né? Com certeza, Vinícius. E isso também entra nos critérios, não é Sim. isso? Deixa eu só te contar uma coisa. Meus avós, eles mudaram para Palmas agora. Meu avô já tem mais de 80 e eles moravam longe de mim e há cerca de 2 anos, mais ou menos, eles vieram mudar para cá justamente por essa facilidade, né, de estar mais próximo, da gente poder, eu e meu marido, podermos cuidar mais da saúde deles. E logo que eles vieram, eu falei pro meu avô,
a partir de agora o senhor vai fazer musculação. E na época ele falou, ele foi totalmente contra. E acabou que a gente contratou um personal que vai em casa, acompanha eles, e a mudança de qualidade de vida é, assim, absurda. Não tem idade, né? Não tem idade. Essa parte do emagrecimento eu foco com meus pacientes, né? Eu falo assim, olha, você tem que viver 120 anos, você está na metade da idade, a pessoa já está querendo desistir. Passou ali da curva dos 65, aí já fica, já vou fazer meu plano funerário. Não é assim, gente. Olha, quando a pessoa quer fazer uma mudança, é igual aqueles velhinhos que começam a fazer faculdade, né? Todo mundo critica, eu aplaudo de pé uma pessoa dessa, né? Que ela está querendo viver cada vez mais. E isso faz parte também, né? Tanto a parte da redução da massa de gordura, quanto a parte de aumento da massa muscular. A gente tem uma imagem para colocar aqui, que é para a gente visualizar a parte de mudança que aconteceu e as principais mudanças que a gente pode citar aí, né? Por exemplo, né? Um paciente que está ali com IMC mais baixo, que ficaria ali no canto da direita. Não sei se todo mundo está dando para ver bem, mas a gente vai falando aqui para vocês. E o paciente do lado esquerdo ali, que está, no caso assim, né, para vocês aí, que está com um critério maior de obesidade, né? O que foi a principal mudança? A gente tem ali embaixo essa comparação, e aí só para enfocar essa parte era de um jeito, e aí ficou de outro. O que esses critérios eles mudam para essas faixas de peso? Tá, em relação à classificação de obesidade, né, agora. Eu acho que, assim, o ponto principal foi tirar do foco o peso. Então, o peso, ele deixa de ser protagonista na classificação de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, né? E para ser encarada como tal, a chave da mudança foi que agora ela tem sinais e sintomas. Assim como diabetes, assim como a hipertensão, a partir de agora tem sinais e sintomas que classificam a obesidade. Hoje, então, para a gente fazer um diagnóstico, né, falar que o paciente é portador de obesidade, ele passa pela triagem do IMC, então ele tem um IMC acima de 25. Então o IMC continua, mas como uma triagem. Continua, né? Como uma triagem. Não descarta, mas... Exatamente. 2 critérios, né, daqueles que eu citei, das medidas. E a partir daí, então, a gente classifica o paciente como portador de obesidade. Depois disso, Desses critérios, vamos voltar um pouquinho aqui. O que a gente precisa fazer em termos práticos, né? Por exemplo, você falou da relação cintura-quadril, né? Como que é feito isso no consultório? Assim, é muito simples, né? Com uma fita métrica, a gente avalia cintura, quadril, faz uma divisão da relação cintura-quadril, circunferência abdominal, relação cintura-altura e a bioimpedância tipo ou a DEXA. Tipo a fita da costureira. Tipo a fita da costureira. Entendi. Só que a doutora Thaísa fazendo a medida, claro, para ter uma medida mais fidedigna. Vocês precisam dessa avaliação no consultório também. Então, agora a fita métrica ela ficou super importante. Em alta, né? Tá em alta. E também, o que mais que a gente pode utilizar para poder quantificar, né? Você trouxe uma balança, não foi? Eu trouxe uma balança especial. Deixa eu pegar ela. Dá uma mostrada aí. Deixa eu deixar aqui dá pra ver direitinho? Acho que na câmera do meio vai dar. Aqui dá pra ver? Então, essa balança, aparentemente é uma balança simples, né? Mas ela faz uma avaliação de composição corporal. Avalia tanto a quantidade de água corporal, de massa magra, relação entre a adiposidade e o local, né, de acúmulo de adiposidade. E, assim, ela traz pra gente uma avaliação melhor e mais clara. Eu acho interessante porque a gente consegue mostrar pro paciente que ali precisa de uma mudança. E muita gente fica com aquele trauma, né? Tava perdendo peso e aí já não passa a perder mais. Conta aí como é que é isso. Exatamente. Eu tava até contando aqui pro Vinícius que
eu tenho uma paciente no consultório que ela começou o acompanhamento para perda de peso, né? E o acompanhamento, eu gosto sempre da gente fazer acompanhamento periódico com avaliação de bioimpedância, porque dá um estímulo a mais. Então, essa paciente, em 3 meses, ela teve uma perda de peso de 10 quilos, sendo que 1 quilo foi de massa muscular e 9 quilos de gordura. Então, apesar de ter 10 quilos de diferença, a qualidade de vida dela e o risco de desenvolver comorbidades foram muito além desses 10 quilos, né? Excelente. É igual... É um exame fundamental no acompanhamento da bariátrica, por exemplo, né? 6 meses depois sempre tem que ter. Isso daí já vai passar a ser cada vez mais recomendado com essa mudança, né? Sim. Então tem vários benefícios, né? Esses critérios que a gente utiliza agora para poder classificar o paciente vai deixar a gente, inclusive, enxergando melhor o paciente, sabendo sobre qual é o problema que está acontecendo, se tiver uma falha de perda de peso, seja em qualquer método que foi empregado, mas também vai dar uma forma de planejamento a longo prazo, né? Eu acho que planejamento a longo prazo e saber o que a gente está fazendo desde o começo é o diferencial para a gente alcançar o resultado nesses casos, né? Que a pessoa procura querendo algo a mais do que ela já ouviu falar por aí, né? Fechar a boca. Meu Deus do céu, quando eu escuto essa frase, pelo amor de Deus, é uma questão muito mais que isso, né? Então, assim, não é só dieta, não é exercício, não é isso. A gente precisa levar a sério e parar de brincar, de tratar. E esses novos critérios, eles foram um grande passo, né? Então, quando a gente coloca a obesidade pré-clínica, como que é definido isso? Fala de novo aí. Então, já teve o diagnóstico de obesidade, né? A gente já sabe que esse paciente é portador de obesidade, ele já tem essas medidas alteradas, ele já tem uma comprovação de um acúmulo de adiposidade corporal. Então tem que ter a gordura em excesso. Tem que ter a gordura em excesso. Gordura no corpo em excesso, exatamente. Seja do jeito Aí que for. Você comprova que ele é portador de obesidade. Okay. E a partir daí a gente classifica em obesidade pré-clínica ou obesidade clínica. Obesidade clínica é quando já tem alteração de órgãos, né? De funções orgânicas, realmente. E assim, aí muita gente pode pensar, nossa, mas isso é algo a longo prazo, né? E quando a gente vai avaliar, são 18 critérios. Se você tiver um desses 18 critérios, já está classificado como obesidade clínica. Vai pontuando aí, gente. Vamos ver se isso bate aí. Será que essa obesidade clínica é muito difícil de preencher? Vamos lá. Então, apneia do sono. Ronco, né? Ronco. Quem ronca à noite aí já é classificado como obesidade clínica. Apneia do sono, dor articular. Então, aquela dor no joelho é classificado como obesidade joelho clínica. E coluna é onde é mais afetado. Exatamente. Alterações menstruais, incontinência urinária, hipertensão, alterações cardiológicas, linfedema, né? Que hoje está tão em alta, todo mundo falando de linfedema. Então, o linfedema já classifica como uma obesidade clínica. Dentre, assim, inúmeros outros critérios que a gente vai... que a gente pensa que está muito longe, mas, na verdade, é mais comum do que... Então, a obesidade, ela entrou de vez como um assunto sério. Sim. Né? Uma doença mesmo para ser tratada, tá? Eu espero de coração que nenhum que seja classificado como obesidade pré-clínica, acho que está tudo bem, né? Eu vejo, assim, às vezes as pessoas deixando e falando que não tem doença, né? Então, quando a gente coloca essa lista, dá para a gente rever. Sim, com certeza. Rever se realmente a gente não está tendo um prejuízo causado pela obesidade e busca o tratamento o quanto antes, né? Por exemplo, um paciente que deixou chegar a um nível muito alto de obesidade e que está ali com mais de 150 quilos, que está já sofrendo muita coisa, não consegue nem se movimentar direito. Essa pessoa, por mais que antes ela falava que não tinha nada, passando por uma fase mais avançada, ela não vai ter um tratamento só. Ela vai necessitar de vários tratamentos.
vários pacientes, inclusive cada vez mais vai ter pacientes assim, com diagnóstico que a gente chama de superobesidade, isso é um termo técnico, de um paciente que já passou da obesidade mórbida, a obesidade que leva à morte, digamos assim, o grau 3. Esse paciente ele vai ter que ser recuperado antes de passar por uma cirurgia. Então o assunto fica cada vez mais sério, né? Se a gente negligencia o paciente com essa parte do pré-clínico, a gente não explicar para ele, né, o que é fundamental dele fazer, dele começar a tratar, já tendo o diagnóstico de obesidade, ele pode piorar, né? Inclusive saiu recentemente a associação de métodos, né? Está sendo cada vez mais recomendado, né? Na realidade, aí o que vai diferenciar, eu acredito que vai ser excelente, na obesidade pré-clínica, o paciente precisa de orientação, de auxílio realmente, né? Tanto de informação, muitas vezes de tratamento também. E a obesidade clínica fica mais claro para a gente que tem que ter uma intervenção. Isso vai ser muito interessante a nível de medidas públicas, para classificar qual vai ser aquele paciente que tem mais gravidade, então que tem preferência para um tratamento, né? Daquele paciente que com certeza tem um risco aumentado de desenvolver várias comorbidades, mas ele deixa de ser preferencial naquele momento. Sim, tem políticas públicas, no caso assim, entrar como critério, né? De Exatamente. indicação de métodos de tratamento, né? Inclusive, esse é um foco também, né? Acho que quando começou o programa Hiperdia, hipertensão e diabetes, né? Que todo mundo está familiarizado aí nos postinhos de saúde, né? Acho que vai começar a ter programas assim também, né? Para emagrecimento, né? Devido ao tamanho da população que tem essa doença. Mas é isso, tá? Agradeço muito, Thaisa, a disponibilidade do seu tempo, tá? E sempre bem-vinda, e vamos tentar colocar mais informação e fazer mais tratamentos de obesidade, que é o que a população precisa. Perfeito. Tá ok? Outra coisa, se tiver alguma pergunta aí, gente, conseguimos aí algum comentário? Ok. Gente, agradeço muito quem ficou até agora, quem assistiu. E compartilhem, não deixe essa informação morrer, né? Ficar por aqui, tá? Mas ajudem a salvar vidas, ok? Até o próximo. Boa noite. Boa noite.